Fala, futuros servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas, Ministério Público da União. Estão vindo aí os concursos dos altos salários, né? Principalmente o TJ Amazonas, que é uma das grandes oportunidades. Eu já fui servidor do TJ, posso dizer que, cara, mudou a minha vida. Conquistar a aprovação no TJ Amazonas mudou completamente a minha vida. Eu tenho certeza que vai mudar a tua vida. Temos já o edital publicado do Ministério Público da União, tá? Já é um bom concurso, muito interligado ao TJ ali, as disciplinas, os conteúdos, já para você, quem sabe, pegar ritmo de estudos. Então, nessa semana agora, a gente está tendo várias aulas com professores, até para você já aquecer ali uma preparação para esses concursos, tá? Mas eu estou aqui para te convidar para segunda-feira, às 19 horas, começar realmente uma semana de mentoria comigo. O que é mentoria? Eu vou te ensinar como realmente você tem que estudar, como que você vai organizar seus materiais, como que você vai memorizar os assuntos estudados, por exemplo, a legislação do TJ. Eu quero que você estude essa legislação do TJ hoje e lembre de tudo que você estudou lá no dia da prova, para você gabaritar. Então, posso contar com a presença de vocês, segunda-feira, 19 horas, horário de Manaus, a nossa semana de mentoria TJM-MPU? Sim, então não pede por nada e fique agora com uma incrível aula voltada para a carreira de tribunais, Tribunal de Justiça do Amazonas, Ministério Público da União. Vamos juntos! Bueno, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso curso. Sou concurseiro e vou passar. E eu não vou ser falso modesto não, gente. Vou dizer, se não é o melhor curso do norte, talvez do Brasil, você tem que nos seguir nas redes sociais. Já vou logo começar a te dizer que hoje nós vamos trabalhar com teoria geral do processo. Muito bacana, muito simples. Vamos trazer coisas que estão pontuais nos concursos, tá? O nosso projeto de um curso voltado ao TEJAN e o Ministério Público da União, tá? Então, se puder, já deixa logo o teu like, se inscreve no nosso canal, compartilha, comenta aqui na nossa live, já deixa tuas perguntas, teus comentários na live e nos siga nas redes sociais. Sou concurseiro e vou passar. 100% de certeza que se está faltando alguma coisa para a tua aprovação tá aqui com a gente, beleza? Já tá feito meu jabá, chefinho? Olha para mim aí, forte abraço. Vamos começar. Galera, vocês estão conseguindo ver aqui do lado? Teoria geral do processo. O que acontece? Eu dividi nossa live, nossa aula em 2 pontos. Primeiro ponto são os princípios, que a partir daqui dos princípios nós teremos os norteadores, que vão nos trazer de forma que princípios do processo, o pessoal pensa, mas é uma coisa só, professor, tudo a mesma coisa de princípio, não é não? Depende muito de como você vai ver. Os princípios, se você não sabe, os princípios, eles têm 3 funções básicas que nós vamos trabalhar no decorrer dessa live, beleza? Aqui nós vamos ver em segundo ponto as jurisdições. A jurisdição, a gente vai ver as formas de resolução de conflitos, tá? Nós vamos ver os conceitos, o escopo, as características dessa jurisdição, tá? E as espécies de jurisdição, que eu já vou adiantar para vocês. São 3 espécies, que se você não conhece, vai conhecer agora, tá? E a partir deste ponto, nós vamos também trabalhar questões. Beleza? Vamos começar? Vamos começar com o primeiro princípio. Esse princípio aqui, as pessoas, elas nem lembram que ela existe. Muito pelo contrário. Esse daqui começa com o princípio da verdade real, ou para alguns que
tentam entender é o princípio da verdade material, tá? Verdade material. No processo penal, a busca pela verdade se inicia com as questões de aquisição de provas. Existirão provas que serão constituídas no decorrer do processo, serão provas antecipadas e existirão também as provas não repetíveis. Então, nesse sentido aqui, onde é que está isso daqui, professor? Isso daqui está na lei, professor? Está na lei, está na lei, tá? Esse princípio aqui, você vai encontrar ele lá no artigo 1.5... Opa, deixa eu apagar aqui que ficou aperreado. Vocês sabem por que eu faço slide? Porque eu tenho uma letra horrível, gente. Mas eu posso lhes garantir que a letra é horrível, mas o material é bom. Então, lê aí, olha, como essa aula vai ficar disponível. Tirso, me confirma aí, essa aula vai ficar disponível para o pessoal assistir depois? Eu acho que vai ficar disponível para vocês assistirem depois, tá? Vai ficar aí disponível no YouTube, depois da nossa live. Então, assim, eu faria o seguinte, leiam todos os slides e a partir desses slides vocês vão ter muito material bom para estudar. Vamos dar uma lida aqui no que eu trouxe para vocês? Olha, o princípio da verdade real, ele é sempre voltado ao interesse público, tá? E a justa solução dos litígios penais, mesmo os processos que têm objeto de decisão acerca de um crime de ação privada. Professor, peraí, existe ação penal privada? Mas é claro que existe. E quais são as ações penais privadas? Vamos lá, vamos botar um crime que vocês conhecem muito. Vocês conhecem muito. Esse princípio está aqui no CPP, tá? Mas um crime que vocês conhecem muito, tá? O artigo 171 do Código Penal. Esse aqui é o famoso crime de estelionato. O crime de estelionato é um crime que ele prescinde que seja uma ação que tenha a motivação. Você tem que ir lá. Ela é uma ação penal privada, tá? Por ser um crime que precisa, tá? Ele é condicionado a uma representação. Então, por ser um crime condicionado à representação, precisa dessa condição para poder que seja feita uma apuração. E aqui o estelionato, ele vai ser processado em uma ação penal privada. Ah, professor, não nesse sentido aqui, eu contrato um advogado, entro com uma ação para que eu possa ter o meu direito assegurado. De fato, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Você vai contratar um advogado, esse advogado vai lá, vai processar a pessoa que te enganou, que fez toda aquela vantagem, ganhou, e aí você vai ter seu direito assegurado. Além do mais, só para título de curiosidade, uma questão de você conheça lá no futuro. Eu sei que nós não estamos em aula de penal, eu sei disso, tá? Mas aqui o estelionato também é conhecido como uma ação, ó, quer dizer, é um crime de efeito. Deixa eu refazer tudo isso daqui. Tá muito bagunçado. Deixa eu refazer isso aqui tudo. Tá muito bagunçado. A gente começou, foi bonito e tal. Vamos refazer aqui esse esqueminha, tá? Vamos lá. O crime de estelionato é um crime que todo mundo já sabe
que é condicionado à representação. Existe alguma versão do estelionato que não seja? Existe, mas nós não vamos tratar aqui, tá? O estelionato está no artigo 171 do Código Penal. Tá tranquilo até aí? De boa? Pronto. Este aqui é um crime condicionado à representação. Também será um crime que será processado em uma ação penal privada. Beleza? Até aí tá tranquilo, né? Continuando. E também vai cair em algumas provas ele com essa nomenclatura. É um crime, olha só, um crime de efeito cortado ou de resultado antecipado. O que é isso, professor? O que é isso? É um crime que ele, em si, ele não precisa do resultado para se consumar. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Não precisa do resultado para se consumar. Isso daqui tudo não está no processo penal, gente. Tudo está no processo penal. A busca aqui, ó, do princípio da verdade real vai procurar quem é aquela pessoa através de uma história, ó, aqui, ó, efetiva, objetiva, procurando a verdade material substancial, tá? Material substancial. E através de normas penais, como eu falei do estelionato, como atividade na atividade processual, traremos a verdade real na busca da produção das provas, tá bom? E assim nós vamos ver, através dos antecedentes da personalidade, a intensidade ou grau de culpa daquele agente, os motivos, as consequências do delito, para que possa determinar a sua pena, a pena que será aplicada, tá? Até a real situação financeira do réu, olha só, situação financeira do réu, poderá ser interessante para que se aplique uma pena, com uma pena de multa. Para que vocês saibam, existem várias formas de apenar. Nós temos restritivas de direito, restritivas de liberdade e pecuniárias, tá? No nosso ordenamento jurídico pátrio. Até aqui tá tranquilo, né? Então, o princípio da verdade real ou verdade material tá lá no 155 do CPP. Tá de boa? Não se esqueça que aqui está um exemplo de um crime que pode ser processado em uma ação penal privada. Beleza? Continuando, como a nossa live é meio... Desculpa até a gente estar fazendo isso mais rápido, mas é porque nossa live é curta. Nós temos 1 horinha, então vamos mandar bala. Princípio da verdade formal. Esse é outro princípio da verdade? Com certeza. Só que este princípio aqui é o princípio da verdade formal. O princípio da verdade formal, ele tem com o intuito de manter a segurança jurídica. Porque é o seguinte, vocês já sabem, já ouviram falar em uma coisa chamada non bis in idem? Non bis in idem é um outro princípio, tá? Esse princípio aqui, ó, ele tem o claro intuito de proteger o outro princípio. Ou seja, a pessoa que já foi condenada ou que sofreu acusações de um determinado processo, está sendo processado por fatos, não poderá ser incriminado pelos mesmos fatos que ele já tenha sido arguído. Olha só, a primeira exceção do princípio da verdade real. No processo penal, a impossibilidade de processar, ó,
novamente ou revisar um processo em que o réu seja absolvido para condená-lo, mesmo em face de novas provas e flagrantes de prova de culpa, se absolvido o réu e transitada em julgada a sentença. O grande ponto aqui é exatamente isso daqui. Mais tarde, nós vamos fazer uma live sobre o processo penal. E lá eu vou te explicar qual que é o marco sobre o direito brasileiro da sentença transitada em julgada, gente. Tá? Que aqui o marco hoje, de 2019 para cá, o marco é a questão da sentença transitada em julgada. Já ouviram falar em condenação em segunda instância? Não mais subsiste no Brasil. De 2019 para cá, agora nós temos que ter uma sentença penal condenatória transitada e julgada. Tá tranquilo até aí? Beleza? Tranquilo? Entendeu? Beleza. Segurança jurídica. Outra exceção é a impossibilidade de, em grau recursal, condenar o réu absolvido em primeira instância, sem que haja recurso de acusação. Tá tranquilo isso daqui? Precisa de tradução? Não precisa, né? Não dá para gente fazer perseguição política. Não dá para fazer condenação sem que a sentença seja transitada e julgada. Ou seja, o cara foi absolvido em primeira instância. Ministério Público recorreu. Ele recorreu. Mas ele não pode pedir ainda a prisão sem provas que embasem aquele pedido. Tá tranquilo até aí? Alguma dúvida? Se tiver, deixa aqui no chat que a gente vai respondendo no decorrer do tempo. Está muito corrido, não vai dar para me responder agora. Mas no decorrer do tempo, nossa equipe aí vai mandando bala, tá bom? Esse princípio eu trouxe porque ele cai muito em prova. Agora é um dos princípios que a gente vê sobre a questão dos princípios do momento, que é o princípio do nemo tenetur sed tegere, ou seja, você não pode constituir prova contra si mesmo, tá? Tá aqui, ó, vedação da prova contra si ou da não autoincriminação, tá? Ele não está expresso, olha, você não pode falar, mas lá na Constituição, lá no artigo 5º, no inciso 58, lá a gente vai ver, não é 58, depois eu vejo aqui, tá bem aqui, ó, direito ao silêncio. Lá fala que a pessoa pode ficar em silêncio, tá? Que ela não precisa constituir provas contra si, tá bom? E está expresso no Pacto de São José da Costa Rica, tá? Que nós vamos estudar lá na aula de tarde. Nós vamos falar sobre o Pacto de São José da Costa Rica e os direitos da Declaração de Direitos Universais Humanos, tá? Nós vamos falar dessas duas normas internacionais que foram trazidas a internacionais, que foram internalizadas no nosso ordenamento jurídico, que vão falar sobre um outro princípio, que é a presunção da inocência. Mas esse princípio nós vamos ver daqui a pouco. Aguenta aí, nós vamos aprofundar isso daí à tarde no processo penal, tá? Neste caso aqui, no princípio do nemo tenetur sed tegere, o que acontece? Diante desse princípio, não é possível obrigar ninguém que é indiciado ou acusado a submeter-se coercitivamente a qualquer tipo de exame de provas, como, por exemplo, exame de DNA. O bafômetro, quando você está em uma blitz, o policial te obriga a fazer o teste do bafômetro ou ele te pergunta, meu amigo, você aceita fazer o teste do bafômetro? E aí você vai lá e diz bem assim, eu aceito ou não aceito. Se eu não aceitar, aí eu sou conduzido pela autoridade policial até um DP e lá eu sou conduzido até o ML para fazer o teste de alcoolemia, tá bom? Então, esse daí depende de colaboração, já o teste de alcoolemia não, tá bom? Aqui, ó,
não dá para o cara ser obrigado. No nemo tenetur decedetegere. Também a gente vê as consequências negativas, né, do silêncio. Porque apesar de ter esse direito de não se incriminar, não fazer o teste do bafômetro, como nós estamos usando de pronto a questão do teste do bafômetro, nós estamos diante de uma possível consequência negativa. Porque se você não tem nada a esconder, você não vai fazer. Aí vai de cada um verificar a sua conduta real naquele momento. Tá legal? Mas, a partir disso daqui, olha, diferente do que a gente conhece naquele ditado que diz não sou condenado porque eu fico calado, é errado. Cara, calado tá errado sim. Tem que se defender. Beleza? Até aí tá tranquilo? Aqui é o princípio da intranscendência das penas. Nesse princípio aqui, se a pessoa está condenada, aqui o cara foi condenado, vou botar até um negocinho aqui, o cara está condenado porque assaltou, mas ele tem filhos. Esses filhos, eles são obrigados a pagar pela conduta delitiva desse cara? Não. Não são obrigados a pagar pela conduta delitiva deste cara aqui. O que acontece? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Beleza? Até aqui, tá tranquilo? Nenhuma pena passará. Ah, mas e se eu causei um dano? Aquele cara causou um dano a alguém naquela determinada situação. Se ele tiver bens, aqueles bens, eles poderão ser perdidos, será decretado o perdimento dos bens, para que sejam reparados os danos que este meliante causou. Não necessariamente o herdeiro vai ter que pagar. Se não tiver, não tem o que fazer. Porque aqui está dizendo, ó, nos termos da lei, estendidas aos sucessores, contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido, ou seja, herdado. Vocês estão conseguindo entender? Isso aqui é a teoria geral do processo. Isso daqui vai funcionar tanto para o processo civil, quanto processo penal, quanto para os processos que nós conhecemos como especiais. E estes processos especiais, eles terão, claro, que ser analisados parte a parte. Porque aqui dentro do processo penal, nós vamos ter o eleitoral, nós vamos ter o militar, nós vamos ter vários processos aqui, mas nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente. Até aqui está tranquilo. Vamos para o próximo que, cara, aqui é o seguinte. O princípio do livre convencimento do juiz. O juiz, está aqui onde ele está previsto, tá? A Constituição Federal traz esta valoração, tá? Onde você vai ter o livre convencimento do juiz e nós temos que prestar bem atenção que o livre convencimento do juiz, ele não está atrelado somente à lei. A lei, ela é o basilar, é uma das fontes do direito, que vocês sabem que existem fontes do direito que
nós temos aqui, primeiro, a lei. A partir da lei, vai ser tratada a sentença do juiz. Se está em lei, a lei, ela tem que ser seguida. Beleza? Nós temos aqui, ó, a jurisprudência. Jurisprudência, ela é uma fonte do direito? É uma fonte do direito. A partir de casos já julgados idênticos ou similares, aqui, ó, idênticos ou similares, nós poderemos fundamentar trazendo das nossas decisões serão baseadas a partir disso da jurisprudência. O entendimento já sumulado do STJ, do STF, fará uma fonte do direito. Nós também teremos a doutrina. E também teremos os Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Como eu já falei, letra daqui tá uma beleza. Costumes, tá? Os costumes também serão fonte do direito. Então, a partir daqui, nós temos as fontes do direito que serão basilares para a gente utilizar. Voltando aqui no livre convencimento motivado do juiz. Vocês perceberam que tem uma palavrinha aqui chamada motivado? Essa palavrinha escrita motivado diz que o juiz ele não pode usar o IQQ, não. Vocês sabem o que é o IQQ? O IQQ é o índice que ele quiser. Ele não pode usar o IQQ, não, tá, gente? Ele tem que motivar, sim, a sentença dele. Ele tem que dizer aonde é que ele está baseando aquela decisão. Não é uma coisa que ele vai tirar da cartola dele, não. Então, o juiz, ele vai basear, tá aqui, ó, na Constituição Federal, que é a nossa lei, a nossa Carta Magna, tá lá no artigo 93, tá? E inciso 9, significa que o juiz não ficará, como eu falei para vocês, olha aqui, ó. Não, deixa eu refazer esse negócio aqui, ficou fake só, né? Ficou fake só. Não, ó, não fica preso ao formalismo da lei. Como nós já tínhamos falado. Olha, o antigo sistema da verdade legal, ele prendia o juiz às leis, mas não mais. Agora o juiz, ele tem essa questão da possibilidade de utilizar as fontes do direito, fundamentar a sua sentença, mas de forma motivada. Aqui o juiz, ele poderá, inclusive com base nas provas existentes nos autos, levando ele à sua livre convicção. Mas ele tem que ser motivado, tem que motivar a sentença dele, tá? E aí, existe hierarquia de provas? Provas que são mais, que devem ser mais utilizadas ou menos utilizadas? Não existe, tá? Não há hierarquia de provas. A valoração e a apreciação das provas pelo juízo serão livres, de modo que o juiz pode motivar suas decisões, permitindo dessa forma um controle pela sociedade e pelas instâncias superiores. Aqui você vai ver um outro princípio, tá? Que a gente vai ver em um outro momento. É o duplo grau de jurisdição. A pessoa poderá, nesse sentido, recorrer de uma decisão que não está de acordo com o que ela quer. Se ela está inconformada com aquela decisão, ela poderá recorrer desta sentença com um recurso. Que recurso, professor? Depende do processo. Vai depender do processo. Processo do trabalho, por exemplo, você vai entrar com um recurso. Processo civil, outro recurso. Processo penal, outro recurso, a depender da instância, tá? A depender da instância. Poderá ser um recurso
especial, poderá ser uma apelação, poderá ser um recurso extraordinário e poderá ser recurso de revista, como se fosse no Supremo Tribunal, Tribunal Superior do Trabalho, recurso de revista. Tá tranquilo até aí? Vamos continuar, tá? Princípio da vedação das provas ilícitas. Aqui eu quero que... deixa eu voltar e dizer um negócio aqui para vocês. Mas, professor, aqui o senhor falou do processo penal, falou na Constituição. Existe alguma outra? Existe. Vai lá no artigo 371 do Código de Processo Civil, onde o juiz, ele deverá motivar a sua decisão. Até aí tá tranquilo? Eu espero que esteja tranquilo. Beleza? Vamos lá. Eu trouxe esse material aqui que eu quero desenhar aqui para vocês. O que acontece? Aqui, ó. São inadmissíveis, ou seja, aqui, ó, não... Deixa eu apagar, ficou feio que só isso aqui. Ó, não poderão ser utilizadas pelo juiz. De forma alguma, tá? Obtidas por meio ilícito. Tá? Há uma diferença entre provas ilícitas, olha só, tanto que eu trouxe aqui, deixei aqui, eu queria mostrar para vocês, existe uma diferença entre provas ilícitas e provas ilegítimas, tá, gente? As provas ilícitas e as provas ilícitas, elas são diferentes, tá? Elas são bem diferentes, tá? Vamos lá. As provas ilegítimas. O oficial de justiça deveria colher alguma coisa, ou então um corpo de delito que foi feito a posterior, mas perdeu-se o prazo de acostar isto aos autos. A prova ilegítima, ela ou não cumpriu um prazo determinado pelo juiz, uma perícia que deveria ter acontecido e não aconteceu, foi feita a posterior daquele prazo que o juiz deu, e ele não cumpriu lá da forma que o juiz mandou, mas ele cumpriu, ela pode ser convalidada. Aqui, ó, aqui sim, ela pode ser usada. Aqui pode. O juiz pode utilizar essa prova no seu decorrer, tá? Aqui, ó, aqui está dizendo a Constituição, artigo 5º, tá, gente? São inadmissíveis. Tá bem aqui, ó. Você consegue ver, tá? E 157 do CPP. As provas ilícitas, não. As provas ilícitas, elas nunca poderão ser convalidadas. Se elas estiverem no processo, elas têm que ser desentranhadas. Me dá um exemplo, professor, que o senhor falou aqui, mas não falou daqui nas provas ilícitas. Uma confissão. Rapaz, que delícia esse negócio de letra, ó. Uma confissão sobre tortura. A pessoa que é torturada para confessar determinado crime já está dizendo que é uma forma ilícita de obter as provas. Não pode. Existe lei contra a tortura, tá? Inclusive é um crime hediondo, imprescritível, tá? Inafiançável. Isso daí é processo penal, o professor Maia está arrebentando lá, tá? Isso daí é pro direito penal, o professor Maia está arrebentando lá. Não deixem de assistir nossas lives, tá? Então, se você está nesse vídeo até agora, deixa o teu joinha, tá? Fala aí no nosso chat, depois bota teu comentário, compartilha. Nos segue nas redes sociais, sou concurseiro e vou passar. Se puder seguir o Gordinho também, Gadelha_ADV. Beleza? Então, depois de fazer todo esse jabazinho aí, vamos lá. E as provas obtidas por meio ilícito que derivam de um ato insanável? Aqui, puxa vida, não trouxe outro. Mas aqui nós temos
a teoria dos frutos da árvore envenenada. O que derivar desse meio ilícito de obter a prova, toda esta cadeia de provas é uma cadeia de provas ilícitas, pois elas derivam de um ato ilícito. Apesar de ter toda aquela formalidade. Realmente, a prova que foi constituída é uma prova que demonstra que ela é culpada, aquela pessoa é culpada. Mas ela não poderá ser utilizada no processo, devendo ser desentranhada. Me dá um exemplo, professor, uma busca e apreensão sem mandado. Aí sim, nós temos um problemão. Porque as provas obtidas em face desta situação serão ilícitas. E tudo que derivar deste ato aqui, tudo que derivar desse ato aqui será ilícito. Então são os frutos da árvore envenenada. Até aí tá tranquilo? Espero que sim. Temos que continuar, que já estamos quase andando. Já passamos da metade aqui da nossa live e a Penha tá cantando. Deixa eu ver aqui. Vai dar. Vai dar sim, vai dar. Vamos lá. Princípio da presunção de não culpabilidade ou presunção de inocência. Aqui vai ser muito por alto, tá, gente? Muito por alto mesmo, porque isso aqui a gente vai se aprofundar lá mais tarde na nossa live de direito processual penal, tá? Porque aqui há uma diferença, uma nuance diferente em cada uma das situações. Mas nós vamos trazer aqui o geral para que vocês entendam aqui onde é que nós vamos ver isso daí. Presunção de inocência. No artigo 5º, lá da nossa Constituição, inciso 57, nós vamos ver o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Gente, vamos botar aqui, nós temos dois pontos, tá? Aqui a gente não vê a palavra inocência, tá? A gente não vê a palavra inocência. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Não, não é isso que eu quero usar, não. Quero marcador. Marca texto. Marca texto bem aqui, ó. Aqui, ó. Considerado culpado. Aqui a gente não vê, a palavra inocência. A palavra inocência não está aqui na Constituição. Mas, professor, por que o senhor está dizendo isso daí? É um preciosismo. Olha só, que não se utiliza a palavra inocência. Mas afirma que ninguém será considerado culpado. Em termos... Eita, ferro que foi embora. Em termos práticos, nós não vamos ter uma mudança. Mas, por que esse preciosismo? Mas você está no melhor curso daqui de Manaus, do norte, que está do Brasil. Isso daqui vai te trazer uma aprovação melhor. Que você tem que fazer uma prova discursiva. Você vai dizer, na Constituição se aplica melhor o princípio da não culpabilidade. Tá? Você pode colocar até ou presunção de inocência, mas tudo bem. Mas qual que é o marco final aqui para que nós vejamos que não há aquela questão que eu falei para você da condenação em segunda instância, direto. Tá? Aqui, para o cara ser preso, é necessário que haja um marco final, O marco final, o termo final, é a sentença penal condenatória. Mas de que forma? Transitado em julgado. Aqui é o princípio da presunção de inocência. Tá bom? Vamos lá, Aqui no artigo 283
do Código de Processo Penal, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de quê? De quê? Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Rapaz. Marca-texto, condenação criminal transitada em julgado. Que top, hein? Que top, hein? Tá vendo que o ordenamento jurídico brasileiro tá falando isso daqui? Aqui eu trouxe também as ADCs do STF que falam o seguinte: por maioria dos votos, olha só, maioria dos votos julgou procedente para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do CPP, na redação dada pela Lei 12.403 de 2011. Vencidos o ministro Edson Fachin, que julgou improcedente, que julgou também o doutor Alexandre Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia, que julgaram parcialmente procedentes para que fosse declarada a inconstitucionalidade. Na realidade, aqui o STF declarou a constitucionalidade pelos ADCs 43, 44 e 54 do tribunal, por maioria de votos, decidiu que o artigo 283 do CPP é constitucional. Então, a pessoa só poderá ser recolhida presa por ordem de sentença transitada em julgado. Beleza até aí? Vamos continuar. Passamos os princípios, vamos para os meios de resolução de conflito. Tá um pouquinho rápido, mas é porque eu estou tentando pegar o máximo possível de assuntos para meter pé aqui para a gente mandar bala e ganhar essa parada aqui. Ainda tem umas questões que a gente vai responder lá no final. Resolução de conflito, nós temos a autocomposição. Aqui, os meios de resolução de conflito, que é a forma mais comum que nós vemos, né? Que é a forma onde as pessoas, de acordo com as partes, entre as partes, elas chegam num acordo. E aí essa forma consensual de conflitos pode acontecer dentro de um processo ou fora de um processo. A mediação e a conciliação acontecem muito em sede de juízo no juizado especial ou nas sejusques cíveis. Sejusque cível. Ou seja, acontece muito isso daqui a fim de dar uma celeridade processual ao nosso ordenamento jurídico, pela condição da quantidade de processos. Então, quando falar em meios de resolução de conflito, nós temos a autocomposição. A heterocomposição aqui muda um pouquinho. Não há mais um terceiro, não há mais só as partes decidindo. Aqui, a resolução é a partir de um terceiro imparcial. Terceiro imparcial. Aqui nós vamos ver a figura do juiz ou do árbitro. Juiz ou árbitro. Mas não é o árbitro de futebol não, hein, gente? Pelo amor de Deus, não é aquele cara com apitozinho, não. Tá? Esse daqui é uma pessoa que é um juiz arbitral que vai trazer uma decisão, tá bom? O terceiro, ele vai decidir, ó, ele vai ser caracterizado pela presença de um terceiro que detém o poder de decisão. Ele vai pegar e vai substituir as partes e vai decidir. Esses dois aqui vão decidir. É dividida na jurisdição e arbitragem. Onde é que está a jurisdição? A jurisdição está aqui, ó. E a arbitragem está aqui, a partir do árbitro. Até aqui está tranquilo, né? Desculpa a velocidade, mas vamos mandar bala que tem coisa para a gente ver ainda. Aqui nos meios de conflito nós vamos ter a judicial. Judicial vai envolver um processo. Esse processo judicial vai atuar o poder judiciário para resolver aquele conflito, para chegar àquela situação, né, a partir de uma sentença que o juiz vai se basear naqueles princípios que nós já vimos lá em cima, sobre as provas trazidas, que o juiz vai decidir a questão. Ah, professor, me dá um exemplo. O próprio
próprio artigo 186 do Código Civil, que fala que é combinado, vamos botar aqui, vamos botar direitinho aqui. Aqui, ó, um exemplozinho rápido, ó. Uma decisão judicial. O artigo 186 e 187, ambos do Código Civil, falam que aquele que comete um ato danoso comete um ato ilícito, mas onde manda reparar no 927, também do Código Civil. Ou seja, esses dois aqui, eles precisam do complemento do 927, que vai mandar ajeitar aquele determinado assunto. Um acidente de trânsito. Que ocorreu com um abalroamento na traseira do carro. A pessoa bateu, entrou na justiça, mostrou as fotos e foi lá e o juiz decidiu que o outro tem que pagar. Na mediação é um terceiro, tá? Um terceiro imparcial, que ele vai falar. Qual a diferença da mediação e da conciliação? Na mediação, o mediador fala com o intuito de chegar a um acordo. Ele vai dando opções, até a pessoa chegar num acordo. Na conciliação, a pessoa não fala. O conciliador fica lá, bem quietinho. Rapaz, deixa eu ajeitar esse negócio aqui, coisa feia, rapaz. Ô, rapaz. Aqui ele fala. Aqui não fala. Eu acho que ficou bom. Dá para entender, né? Bom, na conciliação não fala. Ele leva, o conciliador sugere solução de conflito e eles vão lá e fazem. Na mediação, o mediador ele entra na negociação para fazer um negócio funcionar e vai sugerindo, tá? Nos recursos, as pessoas, olha, lembra que eu falei para vocês? Ele não está satisfeito com a sentença de piso. Ele vai e recorre a instâncias superiores, que aqui nós vamos ver o que é o princípio do duplo grau. Rapaz, que coisa feia, meu Deus do céu. Duplo grau. Manter. Camarada, sai daí. Deu Beyblade, mas a gente volta. Grau. Ih, marquei errado, peraí. Grau de jurisdição. Beleza? Até aí tá tranquilo? Vamos continuar. Agora, nós vamos aqui, ó, para os meios extrajudiciais. Extrajudicial, a mesma coisa na mediação, pode acontecer lá na arbitragem. Mas aqui nós temos a figura do árbitro. O árbitro, ele vai fazer uma sentença judicial, sim, tá, gente? Que vai vincular as partes. Aqui vai entrar uma discussão sobre a jurisdição. A jurisdição é só do Estado? Só o Estado é que vai dar determinadas sentenças? Não. A sentença arbitral, ela tem força de título executivo judicial, tá, gente? Só para vocês saberem, tá? A arbitragem tem sim. A arbitragem, força de título executivo judicial. Vamos continuar a negociação, vocês já sabem que é o acordo, né? A jurisdição processual é o poder do Estado de solucionar determinados conflitos entre as partes, tá? A jurisdição, ela tem com claro intuito pacificar conflitos individuais, trazer a ordem ao caos e a acertar condutas antissociais, garantir a constitucionalidade da norma, impor o cumprimento do direito através das leis. Beleza? A jurisdição,
ela é aplicada naqueles casos, como eu acabei de dizer, do abarroamento. Onde é que a gente pode ver isso? 186 e 187, combinado com 927, ambos do Código Civil de 2002. De 2002, onde vai trazer esta jurisdição, essa imposição da regra. A jurisdição fala também que é a atividade substitutiva. O juiz, ele na hora de decidir, ele vai substituir a vontade das partes. As partes não mais só falarão por si sós, pois elas trarão provas para que o juiz decida por elas. O juiz decidirá através das provas nos autos sobre a vontade. Então o juiz substitui a vontade das partes envolvidas no conflito, dando a sua decisão. As espécies que nós vamos ter, lembra que eu falei das espécies? Lá no iniciozinho, jurisdição penal é atribuída aos juízes responsáveis pelo direito penal material, material penal. Jurisdição civil é atribuída aos juízes responsáveis pelo direito civil, das varas de direito civil, direito que trabalha com relação a causas do âmbito civil. A jurisdição especial é atribuída a juízes responsáveis pelo âmbito, vamos lá, do trabalho, eleitoral, militar, trato de legislação especial, direito de família, direito, como falei, do trabalho, eleitoral, militar, família, e aí por mais vai, marítimo, e assim vai. Posicionamento eu achei muito interessante, por isso que eu trouxe isso daqui, posicionamento de Francisco José Carrali, que fala o seguinte, que a adoção de uma ou outra teoria deve passar necessariamente pela identificação que seja de jurisdição. Retomada a ideia de jurisdição, concepção sugerida por quem? Por Montesquieu, independente dos harmônicos entre si, fala sobre trata-se do poder vinculado ao Estado como expressão de poder, dever, de reconhecer e aplicar o que? A lei. No caso concreto, exigindo coercitivamente a obediência das decisões. Aquela questão do dogma estatal sendo o monopólio dele é afastada através da natureza jurisdicional da arbitragem, como nós já tínhamos falado. Apesar da arbitragem não integrar o rol das organizações do poder estatal, ela pertence ao sistema privado de resolução de conflitos. E essa solução de conflitos que vocês podem ver, por outro lado, ao só considerar a jurisdição, pode solucionar a controvérsia, porque apesar de, independentemente da qualidade da jurisdição privada ou pública, ela irá exercer a sentença. E a sentença do árbitro, ela tem força de título executivo judicial. Caramba, professor, é verdade? É verdade. Tá aqui, ó. A jurisdição, ela criada, essa questão dos tribunais multiportas, porque eu trouxe aqui para vocês vários conceitos de jurisdição. Aqui nós vamos ter microsistemas e nós vamos ter a jurisdição multiportas. A multiportas nós vamos ver os juizados, justiça comum, nós vamos ter justiça, trabalho, nós vamos ter aqui também nós vamos ter aqui também o que nós conhecemos como árbitro. Então aqui tudo, esse cara aqui chamado Frank Sanders, ele já tinha, é um professor norte-americano, que ele já tinha visto que para a condição estatal nós estávamos vendo muita demanda e isso iria trazer um congestionamento no nosso sistema judiciário. Então Frank Sanders, lá em 1976, ele pensou, eu tenho que criar várias opções em que as pessoas possam adentrar e possam ter os seus conflitos solucionados. Então, dentro dessa situação, minha gente,
Frank Sanders arrebentou. 76. Hoje nós temos os nossos jurisdições multiportas, ou teoria do sistema de múltiplas portas, através das teorias de Frank Sanders, em 1976. Isso daqui pode cair na prova? Rapaz, pode. Algumas vezes eu já vi cair. A jurisdição privada, nós já falamos sobre a arbitragem como meio de solução de conflitos, se enquadra na jurisdição privada. E onde é que está isso dito, professor? No Brasil é só da boca para fora? Não, nós temos uma lei, a Lei 9.307, fala sobre o árbitro e onde ele pode ser utilizado. Vamos às questões, gente, para a gente finalizar aqui. A gente conversar um pouquinho. Deixa eu ver se faltou alguma coisa para a gente ver. É nessas áreas, olha só. Para que a arbitragem seja utilizada, é necessário que haja uma cláusula compromissória no contrato. Essa cláusula deve afirmar que eventuais disputas serão resolvidas por arbitragem. Ou seja, se há um contrato, você pode utilizar a arbitragem. Mas bora logo que já está para terminar. Questão número 1. Questão número 1. Banca Quadrix, olha o ano, 2024. É nova. Olha aí. Já vimos sobre os princípios. O princípio da ampla defesa do contraditório são corolários do princípio do devido processo legal. Gente, o que isso quer dizer? Que estes dois aqui, eles derivam deste aqui. De fato, essa questão está certa, tá, gente? Essa questão está certa, porque obedecido o devido processo legal, a pessoa poderá utilizar as provas que estão lá, a ampla defesa, de forma lícita, e o contraditório para opor-se. Lembra que eu falei? Não fique calado, no nemo tenento sedetegere, opor-se contra atos que estão sendo imputados a você. Mas isso daí nós vamos ver na próxima live. CESP e SEBASP, procurador do município. Para você ver como é fácil, olha aí, ó. Olha o ano. Por isso que eu estou dizendo, rapaz. Sou concurseiro, vou passar. É o melhor cursinho que nós temos aqui, pois ele traz questões novas. O que está caindo agora na tua prova, o que vai vir na tua prova, tá? Isso daqui é importante. São princípios do processo administrativo a legalidade, a finalidade, a motivação, a razoabilidade, a proporcionalidade, ampla defesa, o contraditório, a segurança jurídica, o interesse público e eficiência. E aí, gente, tá certo ou tá errado? Certo, tá errado, tá certo, tá errado, tá certo, tá certo. Certíssimo, tá bom? Isso daqui está esculpido, tá na Lei de Relação Pátria, na Constituição, tá, do nosso país. Galera, essa daqui, viu como foi fácil? Isso daqui a gente tá falando da CESP, ó. Uma das bancas mais complicadas que nós temos aqui, porque você sabe que a CESP é fácil, mas ela te traz essas pegadinhas. Essa questão está correta. Tranquilo até aí? Há alguma dúvida? Deixa aqui no nosso chat, tá bom? E vamos continuar. Delegado de polícia substituto. Olha aqui, olha FGV, olha o ano 2024. Acerca dos princípios penais, assinale, olha, você tem que ler muito isso daqui, ó. Assinale a afirmativa correta. E se viesse incorreta? Eu quero que você leia muito, meu aluno, minha aluna, leia muito isso, porque é importantíssimo. Vou apagar aqui para não confundir você. Mas é preciso que você leia muito o enunciado para não errar a questão por besteira. Você não pode errar por besteira. Você tem que prestar atenção no que o enunciado te pede. Tá, beleza? E nós vamos ver isso lá no processo penal, que eu vou trazer umas questõezinhas cabeludas,
que vocês vão dizer bem assim, caramba, professor, era isso que ele queria? Era, mas você tem que ler o enunciado, tem que ler a alternativa para não dar Beyblade. O princípio da intranscendência do pressupõe o direito penal só pode incidir na hipótese em que há lesão ou risco à lesão do bem de direito? Não. Pode haver também de resultado antecipado ou de efeito cortado, como nós já falamos lá no 171. Nem lesionou, já está com problema. O princípio da fragmentalidade preconiza a pena que não pode passar da pessoa do condenado. Não. O princípio da insignificância exclui a tipicidade formal? Não. Não exclui. O princípio do ne bis in idem indica a uma mesma circunstância que não pode ser valorada em desfavor ou pressuposto. É isso aqui. Tá? Não se pode, lembra, utilizar meios já utilizados novamente em detrimento daquela situação. FGV de novo, procurador mais uma vez, questão nova 2024. Estamos terminando aqui, um minutinho. Vamos terminar. Olha aí, a Sociedade Magnólia envolveu-se dolosamente em esquema ilícito de ociosidade e prejuízos ao erário de certo município, sendo certo que as condutas praticadas caracterizam uma só tempo a um ato lesivo à administração pública e ato de improbidade administrativa. Consideradas as peculiaridades de tal esfera responsabilizada à luz da lei de anticorrupção, leiam a Lei 12.846, a Lei de Improbidade Administrativa 8.429, redação conferida pela Lei 14.203, é correto afirmar que aqui a resposta é a seguinte. Segundo a lei, a letra C, tá? A gente não dá muito tempo, então a gente vai botar aqui a letra C. Segundo a lei de improbidade administrativa, as sanções previstas nessa forma não se aplicarão à sociedade em comento, caso o ato de improbidade seja sancionado pela lei de corrupção, devendo ser observado aqui ambas as esferas do princípio constitucional do non bis in idem. Galera, conseguimos completar a nossa missão. Então, eu já vou deixar aqui para vocês, vou tirar esse daqui. Vou pedir para vocês mais uma vez, deixa o teu joinha aqui, ó, aquela dedinho para cima. Curta, compartilha, tá? Comenta, porque a live vai ficar disponível aí para vocês por uns dias no YouTube, tá? Nos sigam nas redes sociais, sou concurseiro e vou passar. Não perde essa oportunidade. O professor está te dando o curso gratuito para você ser aprovado. Nós já aprovamos mais de 2.000, 3.000, sei lá quantos alunos. Nós já levamos o sonho das pessoas adiante. Então me segue também nas redes sociais, Gadelha_ADV. Então eu quero dizer para vocês um beijo do gordo e até daqui a pouco. Bom, lá na semana de mentoria para o Tribunal de Justiça do Amazonas, para esse mega concurso do TJ Amazonas, nós vamos abrir matrículas para a minha mentoria, tá? Para você realmente estudar, utilizando toda uma metodologia, que é a metodologia que vários de meus alunos aprovados utilizaram, tá? E você vai ter acesso à nossa mentoria, Tribunal de Justiça do Amazonas, todas as técnicas aqui de estudos, as técnicas de memorização, tá? Todo o nosso módulo aqui de mentalidade para ajudar pessoas com ansiedade, TDAH, que isso é uma coisa que tem acontecido muito com nossos alunos. Os simulados, né, TJ Amazonas, estou toda semana aqui, estou começando a fazer simulados, tem todas as disciplinas, plano de estudos, então tem uma série de ferramentas aqui que eu tenho certeza que vai colocar você na lista de aprovados desse próximo concurso do TJ Amazonas. Mas nada disso aqui vai funcionar se você não participar das aulas que vão acontecer agora, segunda-feira, a partir das 19 horas, tá? Nessas aulas que eu vou realmente colocar você no ritmo de estudos, para que você entenda toda a metodologia e quando você entrar aqui na mentoria, a gente siga juntos até a data da prova, tá? Isso mesmo. Então, os alunos que entrarem nesse projeto comigo aqui vão ter uma condição exclusiva de matrícula para estudar comigo até a data da prova. Se essa prova vai ser 2025, 2026, 2027, não interessa. Nós aqui vamos estar juntos, firmes e fortes, estudando para buscar a aprovação no TJ Amazonas. Posso contar com a presença de vocês? Então, segunda-feira, 19 horas, horário de Manaus, eu quero você ao vivo comigo, nossa aula 1 aqui do Projeto de Aprovação TJ Amazonas MPU. Vamos juntos!